Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as reações de oxirredução. Então, vem comigo! Uma reação de oxirredução, também chamada de reação redox, consiste em uma reação que envolve a transferência de elétrons entre as espécies que participam dessa reação. Reações de oxirredução são muito comuns no nosso dia a dia. Como exemplo de reações redox, nós podemos citar os processos utilizados pelos seres vivos para a obtenção de energia, como a respiração aeróbica, a fermentação e a quimiossíntese. Outra reação de oxirredução muito comum é a corrosão de metais, como na formação de ferrugem decorrente da oxidação do ferro. Em uma reação de oxirredução, dois processos ocorrem simultaneamente. Um processo é chamado de oxidação e envolve a perda de elétrons de uma das espécies envolvidas. Como neste caso a espécie que sofre oxidação perde elétrons, ou seja, perde partículas negativas, essa espécie se torna mais positiva, o que significa dizer que seu número de oxidação aumenta. O outro processo é chamado de redução. Neste caso, ocorre o ganho de elétrons por uma das espécies envolvidas, e o ganho de partículas negativas torna essa espécie mais negativa, e dizemos que seu número de oxidação diminui. Agora, vamos ver alguns exemplos de reações de oxirredução para entendermos melhor esses conceitos. Considere a seguinte reação entre o ferro metálico e o gás oxigênio. Nós já sabemos que em uma reação de oxirredução, elétrons são transferidos de uma espécie para outra. Para sabermos qual espécie ganha elétrons e qual a espécie que perde elétrons, nós precisamos conhecer os valores de NOx dos elementos que participam da reação. Nós aprendemos na aula sobre o cálculo de NOx que o NOx de substâncias simples, ou seja, substâncias formadas por apenas um único tipo de elemento químico, é igual a zero. Assim, o NOx do ferro é igual a zero e o NOx de cada átomo de oxigênio na molécula de gás oxigênio é também igual a zero. Se você ainda não viu a aula sobre o cálculo de NOx, o link estará na descrição desse vídeo. Utilizando a nossa tabelinha de valores de NOx conhecidos, nós podemos calcular o valor do NOx do ferro no produto formado. Como o NOx do oxigênio, quando não forma peróxidos, é igual a -2, nós devemos realizar o seguinte cálculo para encontrarmos o NOx do ferro neste composto. 3 vezes -2, que é o NOx do oxigênio, mais 2 vezes x, que é igual a zero, sendo x o NOx desconhecido do ferro. Assim, temos que o NOx do ferro nesse composto é igual a mais 3. Observe que nessa reação, o NOx do ferro varia de 0 para mais 3, ou seja, houve um aumento do valor do número de oxidação. Como seu NOx aumentou, isso significa que o ferro perdeu elétrons nessa reação. E um elemento que perde elétrons sofre o processo denominado de oxidação. Já no caso do oxigênio, o NOx varia de 0 para -2, ou seja, houve uma redução do valor do número de oxidação. Como o NOx diminuiu, isso significa que o oxigênio ganhou elétrons nessa reação e um elemento que ganha elétrons sofre o processo denominado de redução. A substância que sofre oxidação, que nesse caso é o ferro, é chamada de agente redutor. E a substância que sofre redução, que neste caso é o oxigênio molecular, é chamada de agente oxidante. Podemos pensar nessas nomenclaturas da seguinte forma: o agente redutor é aquele que induz a redução da outra substância, e o agente oxidante é a substância que induz a oxidação da outra substância. Considere agora a seguinte reação. Nós já sabemos que o zinco metálico e o hidrogênio gasoso apresentam números de oxidação igual a zero, e isso se dá por se tratarem de substâncias simples. Utilizando a nossa tabelinha de valores de NOx conhecidos, nós sabemos que o NOx do hidrogênio, quando ligado a metais, é igual a mais 1. Sendo assim, o NOx do cloro neste composto é igual a -1. No caso do cloreto de zinco, se assumirmos que o NOx do cloro é igual a -1 por ser um halogênio, devemos fazer o seguinte cálculo. 2 vezes -1 mais x, que é o NOx desconhecido do zinco, é igual a zero.
Resolvendo esta equação, nós encontraremos que o NOx do zinco neste composto é igual a mais 2. Mas é importante ressaltarmos aqui que o cloro apresenta valores de NOx variável, podendo apresentar valores diferentes de menos 1 em alguns compostos. Então, a melhor maneira de encontrarmos o NOx do cloro e do zinco neste composto é encontrarmos os valores das cargas desses elementos, pois nós já sabemos que no caso de compostos iônicos, o valor das cargas dos íons monoatômicos é igual ao seu número de oxidação. Como o cloreto de zinco é formado por um metal e por um ametal, nós temos que este é um composto iônico. E para encontrarmos a carga de cada elemento, basta realizarmos a regra da Xuxa, em que subimos o número abaixo de um elemento e colocamos sobre o outro elemento. Como o zinco é o elemento metálico, ele recebe um valor positivo. E como o cloro é um ametal, ele recebe um valor negativo. Temos então que o NOx do zinco é igual a mais 2 e o NOx do cloro é igual a menos 1. Bem, como o NOx do zinco aumenta de 0 para mais 2, temos que este composto perde elétrons e, portanto, sofre o processo de oxidação. No caso do HCl, temos que um de seus elementos, no caso o hidrogênio, diminui o valor de seu NOx de mais 1 para 0. Como o seu valor de NOx diminui, isso significa que este elemento ganha elétrons e o HCl sofre, portanto, o processo denominado de redução. A substância que oxida é o agente redutor e a substância que reduz é o agente oxidante. Vejamos agora mais um exemplo. Neste caso, nós temos que o oxigênio molecular apresenta valor de NOx igual a 0 por ser uma substância simples. No caso da água, nós temos que o NOx do hidrogênio é igual a mais 1 por estar ligado a um ametal e o NOx do oxigênio será igual a menos 2. No caso da amônia, nós temos que o NOx do hidrogênio é igual a mais 1 por estar ligado a um ametal. E para calcularmos o NOx do nitrogênio nesse composto, basta realizarmos o seguinte cálculo. 3 vezes mais 1, que é o NOx do hidrogênio, mais x, que é o NOx desconhecido do nitrogênio, é igual a 0. Resolvendo este cálculo, nós encontraremos que o NOx do nitrogênio na amônia é igual a menos 3. Já no caso do NO, nós temos que o NOx do oxigênio é igual a menos 2, e sendo assim, o NOx do nitrogênio é igual a mais 2. Com esses dados, nós podemos constatar que o NOx do nitrogênio aumenta de menos 3 para mais 2. Como houve um aumento do número de NOx, temos que neste caso houve uma perda de elétrons e dizemos que a amônia sofreu uma oxidação. E no caso do oxigênio, temos que o valor do NOx diminuiu de 0 para menos 2, indicando que neste caso houve um ganho de elétrons e dizemos então que o oxigênio molecular sofreu o processo de redução. O composto que oxida é o agente redutor e o composto que reduz é o agente oxidante. Na próxima aula, nós vamos aprender a balancear as reações de oxirredução, então não deixe de se inscrever no canal. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também as nossas redes sociais. Então é isso, e até mais!